Não assista a essa história. Se você acha que já viu tudo sobre rejeição, porque o que aconteceu naquele lugar, ninguém ali estava preparado para entender. Era só mais uma manhã comum. Pessoas entrando e saindo, conversas rápidas, olhares apressados, até que a porta de vidro se abriu e ela entrou. Uma mulher simples, roupas limpas, mas gastas pelo tempo, o rosto cansado, marcado por noites mal dormidas. Mas havia algo ali, algo que não combinava com o resto. Ela não estava derrotada. Ela estava tentando, ao lado dela, um menino, pequeno, quieto, segurando a mão da mãe com força, como se aquele fosse o único lugar seguro no mundo. Eles caminharam devagar até o balcão. Algumas pessoas olharam, outras fingiram não ver. Mas o silêncio percebeu. Ela respirou fundo, aquela respiração de quem já ensaiou aquele momento 1000 vezes na cabeça. E então, falou. Disse que precisava de uma oportunidade, que podia aprender rápido, que só queria trabalhar do outro lado. Um olhar frio, sem empatia, sem interesse. A resposta veio rápida demais. Curta, direta e pesada. Não temos vaga. Mas não foi só isso. O jeito, o tom, o olhar diziam muito mais do que palavras. Atrás dela, algumas pessoas trocaram olhares. Outras cochicharam. E o menino percebeu. Ele apertou ainda mais a mão da mãe e olhou para ela como quem tenta entender o que acabou de acontecer. Mas ela não respondeu. Ela apenas sorriu. Um sorriso leve, quase invisível, daqueles que existem só para não desmoronar. E naquele exato momento, ninguém ali percebeu que aquela não era apenas mais uma rejeição. Era o começo de algo que ia mudar tudo. Ela só queria uma chance. Mas ninguém ali imaginava o que estava prestes a mudar. Algumas histórias começam simples, mas dizem muito mais do que parecem. Antes daquele momento, antes daquela porta de vidro, já existia uma história. E ninguém ali conhecia nem metade dela. Todos os dias, ela acordava antes do sol nascer. Não porque queria, mas porque precisava. O quarto era pequeno, simples, com poucas coisas, mas com o suficiente para continuar. O menino ainda dormia, abraçado a um travesseiro gasto, como se fosse um refúgio. Ela se levantava devagar, para não fazer barulho. Ia até a cozinha, abria a geladeira e sempre fazia a mesma pausa, aquela pausa silenciosa, de quem já sabe o que vai encontrar. Pouco, quase nada. Mas mesmo assim, ela sempre dava um jeito. Às vezes, dividia um pedaço de pão, ou outras vezes, inventava uma refeição com o que tivesse. E quando não tinha o suficiente, ela dizia que não estava com fome, e o menino acreditava, ou fingia acreditar. Depois disso, ela o acordava com carinho, um toque leve no rosto, um sorriso que escondia o cansaço. Bom dia, campeão. E ele sorria de volta. Como se aquele simples momento já fosse tudo, ela arrumava o cabelo dele, ajeitava a roupa com cuidado, como se estivesse preparando ele para enfrentar um mundo que ela mesma ainda estava tentando vencer. Saíam juntos, sempre juntos. Ela com passos firmes, mesmo quando o corpo pedia descanso, ele olhando tudo ao redor, curioso, inocente, sem entender completamente as dificuldades, mas sentindo tudo. No caminho, ela evitava certos lugares, evitaria olhares, evitaria julgamentos, porque já conhecia aqueles olhos. Olhos que medem, que julgam, que decidem quem você é, sem saber nada sobre você. Mas mesmo assim, ela continuava, dia após dia, batia em portas, perguntava, tentava, e quase sempre recebia a mesma resposta: não. Mas o mais difícil não era a rejeição, era manter a esperança viva, mesmo quando tudo ao redor dizia para desistir. E ainda assim, ela não desistia, porque agora não era só sobre ela. Era sobre ele em uma tarde, sentados,
lado a lado, dividindo um lanche simples. O menino perguntou: Mãe, você trabalha onde? Ela ficou em silêncio por um segundo, aquele tipo de silêncio que pesa, mesmo quando dura pouco. Mas então ela respondeu, com calma, com firmeza: eu estou procurando o melhor lugar ainda. E ele sorriu. Um sorriso sincero, sem dúvida, sem medo, como se aquilo fosse mais do que suficiente. E naquele momento, ela também sorriu, porque às vezes a esperança não vem de grandes conquistas, ela vem de pequenos olhares, pequenas frases, pequenos motivos, que fazem você continuar, mesmo quando tudo parece difícil demais, mesmo quando ninguém vê, mesmo quando ninguém reconhece, ela continuava por ele, sempre por ele. E foi exatamente isso que fez aquela rejeição lá na frente doer muito mais do que deveria, porque não era só um não, era um não para tudo que ela vinha tentando construir. E mesmo assim, ela ainda não sabia que aquilo não era o fim. Era só o começo da parte mais difícil da história. Se você já sentiu que estava tentando, e ninguém via, fica comigo, porque o que vem agora vai mexer com você. O ambiente parecia normal, mas não era. Depois daquela resposta seca, o ar mudou. Ficou mais pesado, mais desconfortável, como se algo invisível tivesse tomado conta do lugar. Ela ainda estava ali, parada com o currículo simples, nas mãos, ligeiramente amassado nas bordas, de tanto ser entregue e devolvido. Por um segundo, parecia que ela ia dizer algo. Mas não disse, porque às vezes, o silêncio é tudo que sobra quando a dignidade tenta se manter de pé. Do outro lado do balcão, a pessoa nem levantou direito o olhar. Já tinha voltado para a tela, como se ela nunca tivesse estado ali. Como se não importasse, e talvez, para eles, não importasse mesmo atrás. Os olhares começaram. Discretos no começo, mas presentes. Uma mulher cruzou os braços, observando de cima a baixo. Um homem desviou o olhar, como se estivesse evitando se envolver. Outro cochichou algo baixo e deu um leve sorriso de canto. Aquele tipo de sorriso que não precisa de palavras para machucar. E o menino, ele sentiu. Ele não entendia tudo, mas entendia o suficiente. Olhou para a mãe, tentando ler o rosto dela, tentando encontrar uma resposta, mas ela continuava firme ou pelo menos tentava parecer. Endireitou os ombros, segurou a mão dele com mais delicadeza. E então, com uma voz baixa, quase controlada demais, ela perguntou: Tem certeza? Eu posso começar em qualquer função. Por um breve segundo, pareceu que aquilo poderia mudar algo. Mas não mudou. A resposta veio ainda mais fria. Já falei, não temos vaga. Dessa vez, sem nem esconder a impaciência. E junto com a frase, veio o gesto. Um pequeno movimento de cabeça, indicando que ela deveria sair. Não era só uma recusa. Era um empurrão invisível. Você não pertence aqui. E aquilo foi visto, sentido, absorvido por todos ao redor. Mas ninguém fez nada. Ninguém falou nada. Porque é mais fácil assistir do que se posicionar. O menino abaixou o olhar. A mão dele ainda segurava a pá da mãe, mas, agora, com menos força. Como se algo dentro dele tivesse diminuído. E isso doeu mais do que qualquer palavra. Ela percebeu? Claro que percebeu. E foi nesse momento que o sorriso voltou. Aquele mesmo sorriso, frágil, forçado, quase invisível, mas cheio de significado. Um sorriso que dizia: tá tudo bem. Mesmo quando não estava, ela se abaixou um pouco. Ficando na altura dele, passou a mão no cabelo do menino, com cuidado, e disse baixinho: Vamos tentar outro lugar, tá? Ele assentiu, sem perguntar, sem reclamar, apenas confiando. E isso era tudo que ela tinha. Eles se viraram, prontos para sair. Mas antes de dar o primeiro passo,
Ela olhou uma última vez para o balcão. Não com raiva, não com ódio, mas com algo mais profundo, algo silencioso, uma mistura de cansaço e persistência como quem diz: eu ainda não terminei. E então, ela saiu. Passou pela mesma porta de vidro, agora sob os mesmos olhares, mas com um peso diferente, porque a rejeição, quando acontece uma vez, dói, mas quando ela se repete, ela começa a marcar. E mesmo assim, ela continuava andando, sem saber que aquela cena ainda não tinha acabado, porque alguém ali viu mais do que os outros. E o que parecia só mais um, não, estava prestes a se transformar em algo impossível de ignorar. Se isso já te incomodou, se já te deu aquela sensação de injustiça, segura. Porque o que vem agora só piora. Ela ainda nem tinha chegado até a porta quando aconteceu. Moça, espera um pouco. A voz veio de trás. Alta o suficiente para chamar a atenção. Baixa o suficiente para parecer casual. Mas não era. Ela parou. Por um segundo, o coração acelerou. Talvez, só talvez, fosse uma segunda chance. Ela se virou. E junto com ela, quase todo mundo olhou. Também, o ambiente, que antes já estava pesado, agora parecia suspenso. Como se todos estivessem esperando alguma coisa. Mas o que veio não foi o que ela imaginou. A pessoa atrás do balcão levantou o olhar. Dessa vez, com um leve sorriso. Mas não era gentileza. Era outro tipo de expressão. Você esqueceu isso aqui. Ela franziu a testa. Sem entender, deu um passo à frente. O que? E então, o golpe veio. O bom senso. Algumas pessoas riram. Não alto, não escancarado, mas o suficiente para machucar. O suficiente para marcar. O menino imediatamente olhou para a mãe, confuso, tentando entender por que estavam rindo. E ela ficou em silêncio por um instante. O mundo pareceu desacelerar. O som ao redor ficou distante. Os rostos borrados. Só aquela frase ecoando. Bom senso, como se tentar trabalhar fosse errado. Como se insistir fosse um erro. Como se ela não tivesse o direito. Ela respirou fundo. Mais uma vez. Mas dessa vez foi diferente. Não era só nervosismo, era controle. Controle para não reagir, para não quebrar ali, na frente de todo mundo. Porque agora não era só sobre ela. Era sobre o menino que estava vendo tudo, sentindo tudo, aprendendo. Sem querer, ela se abaixou novamente. Ficando na altura dele, passou a mão no rosto dele. Com cuidado, tá tudo bem. Mas dessa vez, a voz quase falhou. E ele percebeu. Ele sempre percebia os olhos dele. Começaram a brilhar. Não de alegria, mas daquele tipo de emoção que uma criança ainda não sabe explicar. Mas sente. Forte, direto, sem filtro. Atrás deles, os olhares continuavam. Alguns com julgamento, outros com curiosidade. E alguns apenas assistindo, como se fosse um espetáculo silencioso. E é isso que mais dói, quando a dor de alguém vira cena para outras pessoas. Ela se levantou. Segurou a mão dele com firmeza, mais firme do que antes. E dessa vez, não olhou para trás. Porque às vezes, olhar de novo dói mais. Deu o primeiro passo, depois, outro e outro. Cada passo, pesado, mas decidido, como quem já entendeu que não vai encontrar ajuda ali. Mas também não vai se quebrar naquele lugar. O menino caminhava junto, mais quieto agora. Mais colado nela, como se estivesse tentando protegê-la, mesmo sem saber como. E aquilo dizia tudo. Quando chegaram perto da porta, ela diminuiu o ritmo. Por um segundo, pareceu que ia parar. Como se algo dentro dela ainda estivesse lutando. Mas então, ela continuou. E saiu. A porta de vidro se fechou atrás deles. E o som foi mais alto do que deveria. Como um ponto final, mas não era. Porque do lado de dentro, algo ainda estava acontecendo.
algo que ninguém percebeu. Ou melhor, quase ninguém. Porque entre todos aqueles olhares, existia um que não estava julgando, não estava rindo, não estava ignorando. Estava observando, em silêncio, atento, e aquele olhar ia mudar tudo. Se você achou que já tinha sido pesado, se prepara. Porque agora a história vai atingir o ponto mais profundo. Do lado de fora, o mundo continuava normal. Carros passando, pessoas andando, conversas acontecendo, como se nada tivesse acontecido. Mas para ela, tudo estava diferente. Cada passo agora parecia mais pesado, mais lento, mais difícil. Ela ainda segurava a mão do filho, mas, dessa vez, não era só ele que precisava de apoio. Era ela também. Eles caminharam por alguns metros, em silêncio, um silêncio estranho, denso, cheio de coisas não ditas. O menino olhava para frente, mas não estava vendo-o. O caminho estava pensando, tentando entender, tentando juntar as peças do que tinha acabado de acontecer. E ela, tentando se manter inteira, mas por dentro, já estava quebrando. Quando chegaram a um banco na calçada, ela parou. Olhou ao redor, como se estivesse procurando um motivo para continuar andando. Mas não encontrou. E então, sentou, devagar, cansada, não só do corpo, mas da alma. O menino sentou ao lado dela, sem dizer nada, apenas ficando perto, como sempre fazia. Ela olhou para a frente, os olhos fixos, mas vazios por um instante. E então veio o pensamento, aquele pensamento perigoso, aquele que aparece quando tudo começa a pesar demais. E se eu parar? E se eu desistir? E se não tiver mais jeito? Ela fechou os olhos por um segundo, respirou fundo, tentando afastar aquilo. Mas dessa vez, não foi tão fácil, porque o cansaço acumulado, as os olhares, as palavras, tudo estava ali, pesando, empurrando, e pela primeira vez, ela sentiu, de verdade, a vontade de desistir, não por fraqueza, mas por exaustão. E foi nesse momento que a voz veio, baixinha, inocente, mas forte o suficiente para atravessar tudo. Mãe. Ela abriu os olhos, virou o rosto devagar. Ele estava olhando para ela, sério, mais sério do que o normal. E então, ele perguntou: a gente fez alguma coisa errada? Silêncio. Completo, pesado, como se o mundo tivesse parado, só para ouvir aquilo. Porque não era só uma pergunta, era algo muito maior. Era a dúvida de uma criança, tentando entender por que estavam sendo rejeitados. Era o reflexo de tudo que ele tinha visto, sentido, absorvido, e aquilo quebrou ela, por dentro, de um jeito que nenhuma palavra lá dentro conseguiu. Os olhos dela se encheram de lágrimas, mas ela segurou como vinha segurando tudo, porque ela sabia, se desabasse ali, não seria só ela que cairia. Ela se virou completamente para ele, colocou a mão no rosto dele, com cuidado, com carinho, com tudo que ainda restava de força, e respondeu, com uma voz baixa, mas firme: não, meu amor, a gente não fez nada errado. Ele continuou olhando, como se estivesse procurando certeza naquela resposta. E ela forçou um leve sorriso. Às vezes, as pessoas só não enxergam. Ele ficou em silêncio, mas dessa vez, assentiu devagar, como se estivesse aceitando ou tentando. E então, ele fez algo simples, mas poderoso. Encostou a cabeça no ombro dela e ficou ali, sem falar nada, sem perguntar mais nada, só ficando. E naquele momento, ela percebeu que mesmo no pior dia, mesmo no fundo do poço, ela ainda tinha um motivo para levantar, para continuar, para tentar de novo. Mas ainda assim, ela não sabia como, por que querer continuar.
e conseguir continuar são coisas diferentes. E foi exatamente nesse momento que algo começou a mudar, não de forma óbvia, não de forma clara, mas nos detalhes, nos pequenos sinais. Porque enquanto ela pensava que tudo estava perdido, alguém ainda estava observando. E dessa vez, não era só um olhar, era uma decisão. Se essa parte te pegou, se você sentiu esse peso, fica comigo, porque agora algo começa a se revelar. Ela se levantou, segurou a mão dele com firmeza, mais firme do que antes, e dessa vez não olhou para trás. Porque às vezes, olhar de novo dói mais. Deu o primeiro passo, depois outro e outro. Cada passo pesado, mas decidido, como quem já entendeu que não vai encontrar ajuda ali. Mas também não vai se quebrar naquele lugar. O menino caminhava junto, mais quieto agora, mais colado nela, como se estivesse tentando protegê-la, mesmo sem saber como. E aquilo dizia tudo. Quando chegaram perto da porta, ela diminuiu o ritmo. Por um segundo, pareceu que ia parar, como se algo dentro dela ainda estivesse lutando. Mas então, ela continuou e saiu. A porta de vidro se fechou atrás deles. E o som foi mais alto do que deveria, como um ponto final, mas não era, porque do lado de dentro algo ainda estava acontecendo. Algo que ninguém percebeu, ou melhor, quase ninguém, porque entre todos aqueles olhares existia um que não estava julgando, não estava rindo, não estava ignorando, estava observando em silêncio, atento, e aquele olhar ia mudar tudo. Se você achou que já tinha sido pesado, se prepara, porque agora a história vai atingir o ponto mais profundo. Do lado de fora, o mundo continuava normal. Carros passando, pessoas andando, conversas acontecendo, como se nada tivesse acontecido. Mas para ela, tudo estava diferente. Cada passo agora parecia mais pesado, mais lento, mais difícil. Ela ainda segurava a mão do filho, mas, dessa vez, não era só ele que precisava de apoio. Era ela também. Eles caminharam por alguns metros, em silêncio, um silêncio estranho, denso, cheio de coisas não ditas. O menino olhava para frente, mas não estava vendo-o. O caminho estava pensando, tentando entender, tentando juntar as peças do que tinha acabado de acontecer. E ela, tentando se manter inteira, mas por dentro, já estava quebrando. Quando chegaram a um banco na calçada, ela parou. Olhou ao redor, como se estivesse procurando um motivo para continuar andando. Mas não encontrou. E então, sentou, devagar, cansada, não só do corpo, mas da alma. O menino sentou ao lado dela, sem dizer nada, apenas ficando perto, como sempre fazia. Ela olhou para frente, os olhos fixos, mas vazios por um instante. E então veio o pensamento, aquele pensamento perigoso, aquele que aparece quando tudo começa a pesar demais. E se eu parar? E se eu desistir? E se não tiver mais jeito? Ela fechou os olhos por um segundo. Respirou fundo, tentando afastar aquilo. Mas dessa vez, não foi tão fácil, porque o cansaço acumulado, as reggae, os olhares, as palavras, tudo estava ali, pesando, empurrando, e pela primeira vez, ela sentiu, de verdade, a vontade de desistir, não por fraqueza, mas por exaustão. E foi nesse momento que a voz veio, baixinha, inocente, mas forte o suficiente para atravessar tudo. Mãe. Ela abriu os olhos, virou o rosto devagar. Ele estava olhando para ela, sério, mais sério do que o normal. E então, ele perguntou, a gente fez alguma coisa errada? Silêncio. Completo, pesado, como se o mundo tivesse parado, só para ouvir aquilo. Porque não era só uma pergunta. Era algo muito maior. Era a dúvida de uma criança.
tentando entender por que estavam sendo rejeitados. Era o reflexo de tudo que ele tinha visto, sentido, absorvido, e aquilo quebrou ela, por dentro, de um jeito que nenhuma palavra lá dentro conseguiu. Os olhos dela se encheram de lágrimas, mas ela segurou como vinha segurando tudo, porque ela sabia, se desabasse ali, não seria só ela que cairia. Ela se virou completamente para ele, colocou a mão no rosto dele, com cuidado, com carinho, com tudo que ainda restava de força, e respondeu, com uma voz baixa, mas firme: "Não, meu amor. A gente não fez nada errado." Ele continuou olhando, como se estivesse procurando certeza naquela resposta. E ela forçou um leve sorriso. Às vezes, as pessoas só não enxergam. Ele ficou em silêncio, mas dessa vez assentiu devagar, como se estivesse aceitando ou tentando. E então, ele fez algo simples, mas poderoso. Encostou a cabeça no ombro dela e ficou ali, sem falar nada, sem perguntar mais nada, só ficando. E naquele momento, ela percebeu que mesmo no pior dia, mesmo no fundo do poço, ela ainda tinha um motivo para levantar, para continuar, para tentar de novo. Mas ainda assim, ela não sabia como, porque querer continuar e conseguir continuar são coisas diferentes. E foi exatamente nesse momento que algo começou a mudar, não de forma óbvia, não de forma clara, mas nos detalhes, nos pequenos sinais. Porque enquanto ela pensava que tudo estava perdido, alguém ainda estava observando, e dessa vez não era só um olhar, era uma decisão. Ela ainda estava tentando entender quem era aquela pessoa e por que estava ali. O coração batia mais rápido. Ou por medo, mas por expectativa, ou algo dentro dela dizia que aquilo não era comum. E não era. A pessoa respirou fundo e finalmente deu mais um passo à frente. "Você não fez nada de errado." A frase veio firme, sem dúvida, sem hesitação. E aquilo já era mais do que ela tinha recebido o dia inteiro. Ela baixou o olhar por um segundo, tentando processar. Mas antes que pudesse responder, veio o resto. Na verdade, foi o contrário. Agora ela levantou o olhar, direto, atenta. O que aconteceu lá dentro não foi falta de vaga, pausa, foi falta de visão, silêncio. O tipo de silêncio que o pesa, mas abre espaço para algo maior. O menino olhava sem entender completamente, mas já sorria de leve, como se sentisse que algo bom estava acontecendo. E então, a verdade começou a aparecer. "Eu sou responsável por aquele lugar." Ela congelou. Por um segundo, o mundo pareceu parar. E o que eu vi foi um erro. Agora tudo fazia sentido. O olhar, a postura, a calma. Não era alguém qualquer. Era alguém que tinha poder, mas escolheu observar antes de agir. "Eu vi como você falou. Vi como você se manteve firme, mesmo sendo desrespeitada. E vi o mais importante." Ela prendeu a respiração. "Você não pediu ajuda. Você pediu uma chance." Aquilo atingiu direto. Porque ninguém tinha entendido isso antes. Ninguém. Mas aquela pessoa entendeu? De verdade. E então, veio a pergunta: "Você ainda quer trabalhar?" Sem hesitar, sem medo, mesmo depois de tudo. Ela respondeu: "Quero." Simples, forte, verdadeiro. E isso foi tudo que precisava. A pessoa assentiu levemente, como quem já tinha tomado a decisão, antes mesmo de perguntar. "Então, você começa amanhã." Silêncio. Mas dessa vez, um silêncio diferente. Leve, surpreso, quase inacreditável. Ela piscou, como se estivesse tentando confirmar se tinha ouvido certo. "Desculpa. Você começa amanhã." Repetiu, com um leve sorriso. Os olhos dela se encheram de lágrimas, mas dessa vez não eram de dor. E
O menino agora sorria de verdade. Um sorriso aberto, limpo, como se tudo tivesse mudado naquele instante, e tinha. Mas não parou por aí. A pessoa continuou. E mais uma coisa, ela olhou, ainda emocionada, lá dentro. Algumas pessoas esqueceram o que significa respeito. O Tom agora era diferente. Mais sério, mais firme, e isso vai ser resolvido. Porque não era só sobre dar uma oportunidade. Era sobre corrigir uma injustiça. E isso faz toda a diferença. Ela levou a mão até o rosto, tentando conter as lágrimas. Mas dessa vez, não precisava esconder, porque aquilo não era fraqueza. Era alívio, era reconhecimento, era justiça. Ela olhou para o filho, ele olhou de volta, e naquele pequeno olhar, tudo foi dito sem palavras, sem explicação, só sentimento puro, verdadeiro, e naquele momento, ela entendeu que todas aquelas portas fechadas não eram o fim, eram o caminho. Porque às vezes, não é sobre quantas vezes você é rejeitado, é sobre quem finalmente enxerga o seu valor. E quando isso acontece, tudo muda. Tudo. Se isso te deu um alívio, se você sentiu que finalmente veio a justiça, ainda tem mais. Porque toda história precisa de um fechamento. No dia seguinte, ela voltou, mas dessa vez, não com dúvida, não com medo, com dignidade. A mesma roupa simples, o mesmo olhar cansado, mas, agora, com algo diferente. Certeza, o menino caminhava ao lado dela, segurando sua mão, como sempre. Mas dessa vez, com um sorriso leve, como se já soubesse que algo tinha mudado. E tinha. Ao entrar naquele mesmo lugar, os olhares voltaram. Mas não eram os mesmos. Alguns reconheceram, outros evitaram. E alguns baixaram a cabeça, porque quando a verdade aparece, o silêncio muda de lado. Ela não disse nada. Não precisava. Porque às vezes, a maior resposta é simplesmente continuar, trabalhar, seguir e mostrar. Sem falar, os dias passaram. E aquilo que começou com rejeição se transformou em respeito. Não imediato, não fácil, mas real, construído, conquistado, e o menino agora esperava por ela todos os dias, com aquele mesmo sorriso, mas diferente, mais leve, mais seguro, como se finalmente o mundo tivesse começado a fazer sentido. E talvez tenha mesmo, porque, no fim, nunca foi só sobre um emprego, foi sobre algo maior. Sobre enxergar valor, onde muitos não enxergam, sobre continuar, quando tudo diz para parar, e principalmente sobre entender uma coisa simples: nem sempre quem é rejeitado é quem menos merece. Às vezes, é exatamente o contrário, e tudo o que falta é uma única pessoa capaz de ver isso, porque uma única oportunidade pode mudar tudo. Histórias como essa acontecem todos os dias, mas poucas pessoas realmente prestam atenção. E talvez, se mais pessoas prestassem, menos histórias começariam com rejeição e mais histórias terminariam com mudança. Se essa história te fez sentir algo, não ignora isso, porque às vezes é exatamente isso que precisa ser despertado. No começo, no meio e no fim.